propositalmente, mas por N razões, de declarar, de afirmar, de crer, de que Jesus, que eu vou dizer daqui a pouco, o Cristo, não morreu por acidente de percurso. Ele não foi um herói fracassado. Ele não nasceu na Palestina do primeiro século e fracassou numa tentativa messiânico-política, conforme entendida por alguns dos seus contemporâneos. Não. Nós que temos as Escrituras Sagradas, e ela revela isso de modo muito claro, ao longo dos livros que nós temos aqui, dos 66 livros, Jesus nasceu com aquele objetivo: morrer na cruz, uma morte vicária porque substitutiva, em meu lugar. Ele se ofereceu a si mesmo, como sacrifício a Deus. Mas há uma outra razão aqui também, que a igreja atual precisa se atentar, de três que eu quero nessa introdução colocar. É nesse texto, e na verdade a primeira de apenas 2 vezes, que a palavra igreja aparece nos evangelhos. É aqui no Mateus 16 e Mateus 18, versículo de 16 a 20, por ali. Essa palavra só vai aparecer outra vez a partir do livro de Atos dos Apóstolos e nas epístolas de Paulo. E Jesus está aqui, de certa forma, já iniciando o ano final do seu ministério. E por que então ele deixou para falar, para verbalizar essa questão da igreja só nesse momento? Isso nos chama a atenção para a reflexão que eu quero compartilhar com os amados irmãos aqui. Uma das questões que eu quero compartilhar é que também ao longo do tempo nós fomos perdendo qual é a ideia bíblico-conceitual de igreja. O que é a igreja da perspectiva e da ótica do Evangelho e da visão de Cristo. E eu disse isso para chegar aqui a essa terceira razão, que é a proposta que nós temos para este ano, o ano da celebração da Reforma Protestante. Eu penso que nossos presidentes, ou nossos pastores não estão aqui hoje, estão viajando, todos sabemos. Nosso presidente retorna possivelmente amanhã, já no final da semana está conosco, o pastor Samuel só no final da próxima semana. Mas eu penso que ao longo deste ano, a partir de fevereiro, nós vamos ter aí uma agenda, especialmente nesse seminário de crescimento espiritual, voltada a essa temática. Quem sabe, o pastor já anunciou, o pastor Ricardo vai falar no primeiro momento do aspecto de situar a reforma historicamente. Quem sabe alguns fatos que antecederam, que desencadearam a reforma, e alguns fatos pós-reforma, historicamente falando. Penso que é necessário também, porque é da natureza e da essência da proposta da reforma protestante, que nós tenhamos um tempo aqui para refletir o quanto as Escrituras teve lugar, não apenas importante, mas extremamente significativo para o desencadear do movimento reformado. E aqui também faço uma aplicação prática. Nós somos, aí eu não estou me referindo necessariamente a nós assentados aqui, na Assembleia de Deus, ou qualquer outra plaqueta denominacional, tabuleta na
parede de alguma denominação por aí. Estou me referindo a nós, movimento evangélico. Nós temos muitas Bíblias e pouca palavra de Deus. Porque desde que a Bíblia é assumida como palavra de Deus, estudá-la despretensiosamente, com mente e corações abertos, sem os óculos da tradição religiosa, quaisquer que sejam elas, fatalmente essa palavra vai balançar estruturas, vai mexer com paradigmas humanos. Foi sempre assim. Mesmo naquele período de 14, 15 séculos, em que o livro estava sendo formado, escrito por esses autores, por sopro divino, por inspiração divina. Só o leitor, um tanto quanto desatento, não haverá de perceber uma certa beligerância, um certo conflito entre o que Deus fala hoje e a estrutura que Deus montou ontem. Vou repetir. Só o leitor desatento do próprio livro não percebe um santo conflito, uma certa beligerância entre o ministério do profeta que está falando a palavra de Deus para agora, e geralmente a palavra de Deus para hoje confronta estruturas que o próprio Deus fez no ontem. Por isso que você vê, em certa altura da história do povo de Deus, já não tem mais tabernáculo. A certa altura do povo de Deus já não pode ter mais serpente de bronze. É preciso jogar esse ídolo fora, que ele virou Neustã. A certa altura, especialmente no ministério de profeta Jeremias, Abacuque e alguns outros daquela contingência, é preciso pregar contra o templo. E fica assim um tanto quanto incompreensível para quem não entende esse fluxo do agir de Deus pela palavra ao longo da história, admitir ou proclamar que Deus vai agir contra o seu tempo. Estava ministrando na Igreja Batista de São Luís semana passada, e o pastor pediu para eu ministrar uma palavra em algum texto, num texto específico do profeta Jeremias. E é curioso que Jeremias, como profeta de Deus, chega a dizer assim: olha, vós curais a chaga do meu povo superficialmente, dizendo paz, paz, quando não há paz. E é nesse sentido que Deus nunca proclama a sua palavra para ajeitar as coisas. Toda vez que Deus fala é para perturbar as coisas. Jeremias chega a dizer o seguinte: olha, não fiqueis aí fiados dizendo o templo do Senhor é este, isso vai acabar. Mas para nós, leigos ainda, estudantes da palavra, desejosos de compreender esse Deus, incompreensível muitas vezes, infinito no seu ser, vai calar profundo na nossa alma aquele sentimento trazido pela pergunta: mas por quê? Esse não é o templo do Senhor? Aí vem a Babilônia e zera aquilo tudo lá. E eu me coloco no lugar do profeta Abacuque. Meu Pai do céu, ele quase rasgou o cartão de membro. Ficou irado, reclamou, ele gritou na rua: até quando gritarei violência e tu não fazes nada, tu não ages? Deus falou: você quer a minha ação? Eu vou agir. Só que às vezes é bom a gente não pedir certas coisas a Deus, porque pelo fato de sermos igreja e porque igreja,
nós temos conscientemente ou não uma relação de comunhão com esse Deus. E esse Deus, quando tem que agir lá fora, muitas das vezes ele tem que começar agindo aqui dentro. Que ele não pode tratar com a Babilônia pecaminosa e pagã sem liquidar com a idolatria do seu povo. O seu povo. E isso complicou para Jeremias. E ele chegou a dizer, e compreendido fora, certamente, porque ele foi o único homem daquela conjuntura, que não obstante, participando da reforma do rei Josias, no início ou mais final do 7º século, mais precisamente o ano 621, ele não quis acreditar, ele não quis admitir que aquela era uma reforma de profundidade. Josias tirou Baal do pátio do templo, mas não tirou Baal da alma da nação. Josias fez o que pôde, porque cada um de nós só podemos fazer o que é possível fazer, porque o impossível é só para Deus. Mas eis a questão, a gente tem que resgatar o lugar da palavra nesta dimensão. Lembra de Isaías? Um profeta que, embora envolvido por laços consanguíneos com a corte de Jerusalém, ele teve que pregar mensagens contundentes. Eu estava estudando Isaías mais uma vez o ano passado, e aquilo feriu minha alma, quando o Senhor falava no capítulo 1, dizendo: olha, o boi conhece o seu dono, e o jumento a sua manjedoura, mas o meu povo não me conhece. Do capítulo 1 ele chega a dizer o seguinte: olha, quem é que pediu para vocês assomarem, subirem à minha casa, para simplesmente oferecer holocausto e sacrifício? Quem que vos pediu isso? Eu não disse que às vezes a palavra do profeta para hoje questiona estruturas e organizações de ontem? Ué, mas não foi Deus que pediu o sacrifício lá? Ele falou: eu não quero, isso não me agrada. Isaías capítulo 1 chega a dizer, olha, Isaías, Deus através chega a dizer: eu não suporto iniquidade associada a ajuntamento solene. Olha essas duas palavras: solenidade com ajuntamento, mas que não redunda em culto. Está lá na Bíblia, capítulo 1 do profeta Isaías. Mas a grande questão aqui, eu aplico algumas verdades, já começo a concluir, é que a reforma protestante, além dessa questão do retorno às escrituras, nós temos lá as outras solas, né? Então eu quero parar um pouquinho aqui, dar uma ideia rápida do sola ou só Cristo. Vamos trazer isso para o português, porque eu não entendo nada de latinório, né? Sola Christus, só Cristo. Eu penso que essa, eu tenho comentado até em particular com alguns amigos, e até ministrado aí por aí afora, em algumas conferências, em alguns lugares, com relação o cristianismo histórico e o seu fundador, o Cristo. Que lugar ele ocupa hoje na nossa estrutura de doutrina? Quem é o Cristo para nós? Nós o perdemos de vista na tentativa de, bem intencionado, é verdade, apulpar o Jesus da história. E graças a Deus que o Jesus, o Nazareno, porque tinha outros personagens com esse nome lá, e muitas das vezes a Bíblia vai com Jesus, o Nazareno, para distingui-lo de outros que tinham o mesmo nome. Ele se tornou, ele é de fato o Cristo, o Filho de Deus. Mas eu penso que
neste ano da reforma, quem sabe o Espírito de Deus, que é poderoso e age na igreja, pela igreja, em nós e através de nós, faça surgir no meu coração, no seu coração, em nosso coração, o interesse maior por conhecimentos, ou conhecimento mais bíblico, didático de Cristo. Eu vou dizer por quê. E aplico 3 questões desse texto e já encerro. Porque de todas as religiões sistematizadas, e o cristianismo é uma delas, não vamos negar isso. Embora a minha relação com Jesus, com o Cristo, com Deus, não é meramente religião, mas sociológica, histórica, filosófica, doutrinariamente, eu pertenço a uma religião. E a minha religião não é as Assembleias de Deus. Minha religião é o cristianismo. Eu sou cristão por definição, evangélico por opção, católico por natureza e apostólico por doutrina. E aí a reforma vai resgatar isso. O que é que me define como religioso? Cristão, eu sou cristão. Aliás, foi lá em Atos 11, 26, que na cidade de Antioquia está dito, pela primeira vez foram os discípulos chamados de cristãos. E a igreja, do ponto de vista da doutrina reformada, que foi uma redescoberta dessa visão aqui, tal qual Jesus colocou e Paulo mais claramente explicitou, precisa necessariamente ter 4 marcas principais. Ela é um movimento de natureza espiritual, aí ela é a marca da espiritualidade. Segundo, da unidade. Terceiro, da apostolicidade. E quarto, da catolicidade. Católico vem de um termo que depois foi, uma corruptela virou latim, mas vem do grego católicos, e significa aquilo que é comum e é universal. E o cristianismo é católico, a fé cristã é católica, em função de que ela não é subproduto de uma cultura. Religiões outras, quem sabe, elas são étnicas, religiões que só funcionam naquela cultura. Tornar-se, eu vou citar aqui sem nenhuma intenção pejorativa, quem quer tornar-se um islâmico, de certa forma, tem que absorver um pouco até eles insistem muito em que a gente estude o árabe. Quem quer tornar-se um hindu, praticamente tem que se tornar um indiano. Mas o Espírito de Deus usou Paulo e Barnabé, lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 15. A igreja moveu de Jerusalém para Samaria, de Samaria foi mais para o norte, atravessou o rio Orontes e chegou a Antioquia da Síria, e aí os gentios foram alcançados pelo Evangelho, e a graça de Deus já foi caracterizando esse aspecto da universalidade do Evangelho da graça de Deus. Mas aí os judeus que não, isso é um movimento nosso, vamos privatizá-lo, é meu, é nosso. Aí onde Paulo pregou o evangelho, lá estavam os judaizantes dizendo, não, agora você tem que deixar a franja, aliás, o filactério, tem que botar a franja azul na roupa, tem que ser judeuzinho. Aí Paulo, eu penso que o próprio Espírito Santo, né, pastor Ricardo, através de Paulo e Barnabé, mobilizou céus e terra. Eu acho isso extraordinário, e oxalá nós percebamos isso, porque um dos grandes resultados da reforma é o sacerdócio universal de todos os crentes. E a Bíblia diz em Atos dos Apóstolos, capítulo 15, que Paulo e Barnabé chegaram lá, falaram com os apóstolos convocaram os anciãos e a multidão dos crentes para debater o assunto. E hoje a gente não gosta de debate no bom sentido, mas você vai olhar aqui, Atos 15 e 6 está dito lá, e houve grande debate na assembleia da igreja, para definir o que caracterizaria o cristão a partir de então. E a igreja
é universal, cristianismo é universal por causa disto. Aí Jesus está dizendo aqui que esta igreja, à luz desse texto, que precisa necessariamente ter essas 4 marcas, ela é una, católica, apostólica, e é um movimento de caráter espiritual. Ela só nasce, só surge, se sustenta quando aqueles que o seguem, aqueles que amam o Senhor, têm essa compreensão de quem é o Cristo. Então a primeira questão, veja bem, está no texto aqui, vocês leram, eu aplico aqui e já começo a concluir. A pergunta de Jesus é o seguinte: quem diz o povo ser o Filho de Deus? Sabe o que o texto está nos dizendo? A opinião geral, por mais glamurosa e midiática que ela seja, das multidões ignaras que não conhecem Deus, não servem para definir o nosso Cristo. O grande problema, ou um dos grandes problemas que levou os reformadores, mesmo os pré-reformadores, a agilizar, a trabalharem, a desencadear a reforma, foi porque de repente, naquele arcabouço, naquela parafernália toda de incompreensões e desvios e dogmatismos, e olha, e construções da igreja de então, que já durava, eu vou excetuar os 3 primeiros séculos e meio aproximadamente, até o início do século XVI, pelo menos 12 séculos e meio, de afastamento desse modelo, desta ideia. Jesus pergunta: o que diz o povo que eu sou? Olha bem, e a conclusão desse texto que Jesus coloca aqui faz-nos entender que há 2 distinções fundamentais que eu preciso ter. Primeiro, eu preciso, à luz das Escrituras, desse texto e muitos outros, admitir a singularidade de Cristo e a sua supremacia. Pois se eu não conseguir compreendê-lo e entendê-lo como único e singular, esse cristianismo rui por terra, cai por terra. E quando eu me deixo levar, embalar pelo glamour das opiniões múltiplas, forjadas na multidão, às vezes eu me contento com essas opiniões. Não, Jesus é um cara legal. Alguém já cantou até que ele é o cara lá de cima, né? Outro escreveu que ele é um grande empresário, e big empresário, e grande administrador, porque a empresa dele já dura 2000 anos e está sempre dando lucro. Aí escreveu demais sobre ele, como Jesus o líder, e então está ocultando quem ele verdadeiramente é, e nós não percebemos que isso é uma ação do diabo. Eu vou repetir, responsavelmente assumindo a minha responsabilidade com o nome de Deus aqui nessa tribuna hoje. Essa é uma ação sutil do diabo, e é por isso que a reforma e nós cristãos deveríamos estudar mais didaticamente o livro, porque esta fé flui pela absorção de conhecimento e saberes, não meramente intelectual, é verdade, mas saber quem Deus é, quem Jesus é, e eu preciso me apropriar disto. E de repente se Jesus chegasse hoje e nos perguntasse qual é a opinião do povão aí sobre mim, talvez nós, seus seguidores, diríamos a mesma coisa. Não, ele é um cabra, um profetão, ele é tão grande quanto foi para nós Jeremias. Ele está nessa naipe, ele está nessa galeria dos grandes da história. Deixa eu dizer para você, irmão, eu não quero um Jesus, nem mesmo o maior homem da história. Eu não quero um Jesus muito menos aquele que seja um dos grandes da história. Não quero.
Eu quero Jesus, o Cristo, o Deus encarnado, o Verbo de Deus, o Emanuel, o Deus conosco, aquele que desceu da sua glória e veio habitar entre nós como Filho eterno de Deus. Isso é escandalosamente cristão, e nenhuma religião tem isso, mas nós não estamos sabendo explorar isso. Aí, quando há 15 anos atrás eu li um livro de um teólogo liberal, quando o mundo começou a transigir do materialismo ateísta, da negação pura e simples da existência de Deus ou deuses, ele escreveu que o mais idiota discurso da atualidade, e que forjaria a mentalidade religiosa em alguma dimensão na pós-modernidade subsequente, seria o discurso sobre Deus. Não podendo matar Deus e nem manter esse Cristo, Filho de Deus, nos escombros de uma sepultura fria, porque ele sempre ressurge. Sistemas filosóficos, ideológicos, políticos, de qualquer natureza, nunca conseguiram aprisioná-lo nas suas construções e estruturas, porque ele é Deus, ele ressurge sempre na autoridade de Filho de Deus. Aí o que? Inventaram o discurso dos deuses, e nós, como movimento, embarcamos. E não tem nada de inteligente nessa conjuntura falar só sobre Deus. O elemento distintivo é dizer: quem é o Deus de vocês? É o nosso Cristo, o Deus encarnado. Agora você pensa, pega a Bíblia aí, agora eu quero, só para a gente concluir, que você abra comigo Colossenses capítulo de número 2, versículo 9. Eu acho isso aqui fantástico. E eu tenho, e a irmã Elza hoje, aos hinos que ela cantou, feriu minha alma, tocou meu coração mais uma vez. Especialmente o 131. Eu tenho lá o meu devocional. Eu ainda tenho uma harpinha lá, e eu consigo ler aquelas pintazinhas musicais lá, na clave de Fá ou de Sol. E tem uma flautinha, de vez em quando eu solfejo um hino lá. E esse é um dos hinos que eu mais canto no meu devocional, quando eu estou lá. Eu desejo, ó Deus, em Jesus habitar. E o coro como é que termina? Para que vejam quem? Cristo em mim. O problema é que nós abrimos mão da capacidade de raciocínio e de pensar. Quer orando, quer cantando, a gente balbucia e profere palavras vazias, que não têm significado para muitos de nós. Eu acho esse texto aqui, imagina só, Colossenses capítulo 2 e versículo 9. Escuta o que esse texto nos diz. Palavra do Senhor que diz assim: olha, porquanto, eu vou ler o 8 também, cuidado, olha o que está dizendo, cuidado, que ninguém vos venha enredar com sua filosofia e vãs sutilezas. Não estou falando de sutilezas aqui, como sutilmente foi desconstruindo a pessoa do Cristo, porque o mundo científico, pós-moderno, o mundo moderno também, com o seu empirismo, o seu cientificismo, o seu racionalismo filosófico, não acreditava, não era capaz mais de admitir que o infinito pudesse vir conter-se no finito. E Deus extraordinariamente operou esse milagre para chegar perto de mim e de você. Eu já citei várias vezes aqui, mas vou citar outras vezes. Leia, tem 3 livros do Max Lucado. Eu deixei de lê-lo porque ficou muito repetitivo, mas 3 livros que ele escreveu: 6 horas de uma sexta-feira, seu nome é Salvador, e ele escolheu os espinhos. Rapaz, num desse livro ele diz que Deus resolveu vir tomar sopa na casa de Maria. Só que nós perdemos a capacidade de ver Jesus no simples. A gente quer mais um Deus hercúleo, um Deus que chega na igreja abrindo o chão, mandando anjo. Hoje um pastor presidente do interior ligou me pedindo ajuda para eu correr lá para ajudá-lo, que começou uma situação assim sutilmente, mas de repente ele perdeu o controle. Uma teoria dizendo, é que sei de onde vem, do século XVIII, aliás 19, 1870 por ali, que o Jesus da Bíblia é o anjo, é o arcanjo Miguel.
Porque aquela época, século XIX, era a efervescência dessa cultura. Crer em milagre, isso é um absurdo. Como é que uma virgem pode conceber? Mas eu fico com a Bíblia: uma virgem conceberá e dará à luz um filho, e chamá-lo-ão Emanuel, Deus conosco. Aleluia, aleluia. Só que esse Jesus não encanta mais. Ele é muito comum. E por incrível que pareça, por isso que eu disse que profeticamente, quando Deus fala hoje, fala para mudar, quebrar estruturas que Ele mesmo montou ontem. Que os sacerdotes do templo, para ele Jesus era simplesmente mais um na fila. Você imagina o privilégio, pastor Jonas, de estar no templo em Jerusalém e ter o privilégio de ter o Filho de Deus nos braços e apresentá-lo, conforme Lucas 2. Ele não percebeu patavina. Para ele estava tão acostumado, tão condicionado pelo condicionamento psicológico coletivo, tão treinado na sua religiosidade profissionalizada, que Jesus era sempre mais um. Ele esparramou, rezar com o ele fez um rito lá, vai embora, já tá, até porque a ofertinha de vocês é muito uma muquequinha de farinha, e esses 2 passarinhos aqui, vai embora logo, joga para o lugar, tem mais gente importante aí na fila. Você já percebeu? Eles não perceberam quem ele era. Mas lá estava Simeão e a irmã Ana. Que diferença de percepção. O Senhor falou: olha, falou para Maria, esse aí é colocado para a queda. Eu gosto disso, que a queda vem da elevação. Porque tudo que Deus faz é primeiro desconstruir para reconstruir. Esse será colocado para a queda e elevação de muitos em Israel. Ele falou para ela: uma alma traspassará a sua alma. Mas falou: Senhor Deus, agora pode deixar eu ir embora, que os meus olhos já viram a tua salvação. Naquilo que os religiosos e tecnocratas do poder religioso não perceberam nada, Simeão viu a salvação. Bendito seja o nome do Senhor. Essas são palavras ou de Simeão ou de Ana. Mas o que é extraordinário aqui é que o Espírito de Deus, através de Paulo, está dizendo: cuidado que ninguém vos venha enredar com sua vã filosofia e sutileza, conforme a tradição dos homens. E a reforma não foi um levantar contra as velhas e poderosas tradições conciliares de Latrã, de Constantinopla e de Éfeso e Quacenza, essa coisa toda. Foi as tradições conforme os rudimentos do mundo e não segundo Cristo. Olha aqui: porquanto nele, observe esse pronome aí, nele. Se eu fosse parafrasear esse versículo, eu tinha que dizer: porquanto nele, e tão somente nele, habitava. Verbo habitar, pretérito imperfeito, terceira pessoa do singular. E a própria natureza do verbo habitar não pressupõe, não repousa sobre o presente, porque quem habita, não habita um instante, habita demoradamente. Quem habita na rua Senador Jaime, ou sei lá, Mato Grosso, está ali há 5 anos, 10 anos, 20 anos. E ainda o Espírito Santo levou Paulo a botar o verbo no pretérito imperfeito, uma ação demorada, alongada no passado, porque habitava. Aí ó, coloca um advérbio para modificar o verbo, para intensificar o verbo habitar. Habitava onde? Corporalmente nele. Alguma porção da divindade? Não. Fica em pé. Outro dia eu vou voltar nisso aqui, se eu lembrar. Meu Pai do céu habitava corporalmente nele toda a plenitude da divindade. Eu me defino como estudante da Bíblia, teologando. Olha que eu tenho lido versatilmente para além do âmbito da teologia, da filosofia, da sociologia, porque eu penso que se a minha fé não me dá sustentação para eu ler
esoterismo, com alguma medida. Se a minha fé se balança ante o debate científico da origem da vida e do fim da vida, essa minha fé não. Agora, eu tenho certezas geradas pela fé, não pela prova lógica da ciência, mas a minha fé me dá capacidade para crer até para além do meu entender. E eu vou crendo até o limite do meu entender. Após esse limite do meu entender, eu continuo crendo até o ilimitado do meu crer. E eu creio que o infinito veio morar no finito para chegar perto de mim e de você. E nós não percebemos isto. A outra aplicação, e eu encerro aqui, Jesus falou: e mais vocês? A opinião do povo deixa para lá, mas a de vocês? Aí Pedro falou: tu és o... Cuidado para não comer com farinha as pequenas palavras da Bíblia. Lá em João 13:13, Jesus está confrontando os discípulos, questionando-os pelo seu orgulho e de certa forma a petulância. Lá no 13:13, João falou assim: ó, vós me chamais de o Cristo e o Senhor, e fazeis bem, pois eu o sou. Dois ozinhos são artigo, um outro ozinho é pronome do caso oblíquo da terceira pessoa do singular, átono. Vós me chamais de o Cristo e o Senhor, não é apenas um entre os demais, de o Cristo, de o Senhor, e fazer bem, pois eu sou de fato Ele, o Cristo. A gente precisa dessa fé, meu irmão. E esse ano da reforma é ano para a gente resgatar isso. Pastor, eu não creio muito nesse negócio não. Jesus ser gerado do ventre de uma virgem por obra e graça do Espírito Santo. A Bíblia diz ao mesmo tempo que Deus é infinito e soberano, inacessível, que o Salomão chegou a orar que os céus do céu não pode contê-lo, e ele vem circunscrever-se, assambarcar-se, espremer-se, limitar-se no corpo de um bebê, trabalhar numa carpintaria, calejar as mãos, para mostrar a cara de Deus para mim e você. Eu quero pedir ao Espírito Santo aqui esta noite que nos dê essa capacidade. A terceira aplicação é que o Senhor, mais uma vez, pelo seu Espírito Celestial, nos dê a revelação de quem Jesus de fato é. Porque para Pedro, Jesus falou: oh, Simão Majonas, não foi carne e sangue quem tu revelaram. Porque o sujeito é composto, tem uma conjunção aditiva, e o verbo vai para o plural. Não foi carne e sangue quem tu revelaram, mas o Espírito de meu Pai que está nos céus. E aí eu faço uma colocação última, uma aplicação última, oro encerrando. Outra questão que a gente precisa resgatar é o lugar do Espírito Santo como propedeuta da nossa fé. Eu creio no Espírito Santo que ministra dons e graça e poder, e pode me fazer pular igual pipoca na panela. Mas se esse mesmo Espírito que me dá dons e me dá poder não me faz amar o livro, ele não é o Espírito de Deus, que a Bíblia diz que ele é o Espírito da verdade, que conduz a verdade, que ensina a verdade, que guia na verdade, e o Espírito viria para fundamentalmente ensinar. Primeiro grande ministério do Espírito Santo a meu respeito e a respeito de você, na sua vida, não é distribuir dons e nem nos dar poder, é ser o nosso professor. Aliás, essa é a teologia de Jesus sobre o Espírito Santo, e também a de Paulo, e também a de João. Vamos pedir ao Espírito Santo para nos revelar quem é Jesus. Olha, eu estou esperando Jesus para hoje, e como noiva, parte da noiva, eu quero orar, Maranatá, ora vem Senhor Jesus, mas enquanto Ele não vir, eu quero me encantar com o Cristo escondido no homem Jesus de Nazaré. O Espírito Santo de Deus revelar a cada um de nós quem Ele é. Bendito Pai, bendito Deus,
Como igreja do Senhor, nós subimos esta casa esta noite. Oh, aleluia. Aleluia. Nós queremos pedir que o Teu Espírito Santo abra os nossos olhos para que nós possamos confessar pela fé que Tu és o Cristo, o amado Salvador, o Filho de Deus. Porque a nossa fé, especialmente neste ano que estamos propondo resgatar, celebrar as bases, os pilares fundamentais do movimento reformador que fez ressurgir a Igreja de Cristo em meio a todas aquelas estruturas vencidas, carcomidas por N fatores, por N interesses. Abra os olhos da tua igreja, dá os meus olhos, para que a gente contemple o Cristo de Deus. Que o nosso coração se encha de gozo, de alegria, de prazer diante deste Cristo. Que nós quedemos aos pés desse Salvador, com a alma dilatada, o coração tomado, a fé energizada, a esperança renovada, porque agora a gente pertence a Ti. Obrigado, Deus. Obrigado por ter chegado até nós do modo tão simples. Obrigado por ter vindo a nós, na nossa pele, calçado o nosso sapato, vestido os nossos nervos, sentir a nossa dor, para ser um sumo sacerdote junto ao Pai. Obrigado, porque eu sei que nesse momento, cada dor aqui colocada, cada coração ferido aqui trazido, cada alma angustiada aqui colocada diante do Senhor, está também sendo lembrada diante do trono da sua graça, graça suficientemente poderosa para curar, para restaurar, para liberar cura na alma e no coração. Deus, nós precisamos disso nessa hora aguda. Para que a tua igreja continue existindo, nós temos que confessar isto. Obrigado por tudo. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Gente, muito obrigado. Toma o seu lugar.